A manhã mais animada do seu rádio. Manhã Livre. Nove horas e 8 minutos. É o Manhã Livre na sua comunitária de Guaxupé, que você também ouve pela internet, sabia? Acessando o site 87fm.com.br. Lá, além de você ver a grade de programação e ficar por dentro da nossa diversidade musical, você ainda confere fotos dos bastidores, notícias, uma sessão de podcast e muito mais. Acesse 87fm.com.br. Segunda-feira, dia 23 de agosto, toda segunda aqui no Manhã Livre, a gente tem um quadro Saúde Mental. A gente sempre aborda aqui um tema sobre saúde mental com a psicóloga Gina Palos. E nessa segunda, o tema desta semana é doenças psicossomáticas. Vamos falar um pouco sobre esse tema, vamos falar, será que você tem uma doença psicossomática ou conhece alguém que tem? Você vai ficar sabendo o que é essa doença agora. Primeiramente, muito bom dia, Gina. Sempre é um prazer estar contando aqui com a sua presença. A gente está tratando desse tema. Uma ótima semana, Gina. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. O prazer é meu de estar aqui hoje, né, na rádio. E prazer de estar aí dentro da casa aí de vocês. Doenças psicossomáticas. O que são essas doenças, Gina? É comum, tá comum essas doenças hoje no dia a dia? O que são elas? Conta pra gente. Então vamos falar hoje sobre as doenças psicossomáticas, né? O que são as doenças psicossomáticas? Será que é comum? Será que as pessoas vão se identificar aí de casa? Será que você vai se identificar, Leandro? As doenças psicossomáticas, elas são aquelas doenças de origem emocional. São aquelas doenças que elas não têm uma causa orgânica. Como, por exemplo, dor de estômago, dores de cabeça. Por exemplo, a pessoa passou por um estresse muito grande, um nervoso, e percebeu que deu aquela dor de estômago, ou percebeu que amanheceu com uma ferida na boca, por exemplo, mais conhecido como uma herpes, né? Então, esse tipo de doença, elas são chamadas de doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças de causa emocional. Nossa, né? é tipo aquele nervoso compulsivo que começa a se machucar ou começa a criar até manchas na pele, ou às vezes eu conheço relatos de pessoas, até mesmo a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Gina, de que eu tinha um conhecido de um lugar que eu trabalhei, que a pessoa era tão, assim, ela tentava se expressar, ser tranquila, mas ela tinha um descascamento na pele da mão, que além daquele nervoso gerado, que aquilo era um nervoso dele. Eu não sabia exatamente o que era, mas ele mesmo me explicou, você agora me confirmou isso nos bastidores, que era um nervoso, que a pessoa é tão nervosa, trabalha num setor de tanta obrigação, que ela começa, além do descascamento da pele, ela começa ainda a puxar esse descasca ainda mais. Isso também é uma doença psicossomática? Sim, provavelmente é sim uma doença psicossomática. O que acontece? As emoções incontroladas, quando a pessoa ela não trata isso, ela não tem um controle, ela não coloca para fora, o corpo ele vai colocar para fora de alguma maneira, né? Então, a soma das emoções incontroladas, de pensamentos negativos, geram um desequilíbrio mental, né? E aí sobrecarrega as funções orgânicas, que aí é onde gera aí essas doenças no corpo, onde surgem essa alergia na pele, as manchas vermelhas. Muitas pessoas relatam, nossa, olha, eu tô cheia de mancha roxa no corpo, mas muitas vezes nem dói. Então, eu tô com mancha roxa na perna, mas eu não me lembro de ter batido, por exemplo. Essas manchas roxas, elas provavelmente são de causa emocional, né? Não é aquele roxo que você bate, não é um hematoma, né? São doenças psicossomáticas. É o seu corpo colocando para fora ali aquela desordem emocional. Por isso que é importante colocar para fora mesmo, né? Fazer esse acompanhamento aí do emocional.
de expor os sentimentos, né? Às vezes a gente, do que até a observação que eu fazia, que a pessoa, ela expunha sempre uma forma tranquila, uma pessoa tranquila, mas não tinha como esconder tanto por conta dessa exposição que era bem visível, né? O mental era bem protegido, né? Eu sou tranquilo, eu sou calmo, não estou nervoso, mas não tem como, né? Se ela não está expressando com a fala mesmo, a fala ou sentimentos vamos se dizer assim, chorar mesmo, um momento de explosão sentimental, o chorar é necessário. E se a pessoa não chega nesse ponto, o corpo vai obrigatoriamente, de alguma forma, expressar de outra maneira. É mais ou menos assim. É exatamente assim. Eu costumo falar que as pessoas, quando você olha aquela pessoa mais calma, aquela pessoa mais serena, eu falo que é a cabeça mais barulhenta por dentro, né? E aí é quando o corpo ele começa a pôr para fora. São dores de estômago, são dores de cabeça, são as manchas vermelhas, são dores generalizadas. Muitas pessoas vão ao médico, fazem exames e não acham uma causa orgânica para aquilo, né? Então, muitas vezes elas são de ordem emocional. Tem fatores que influenciam como a forma como a pessoa ela enfrenta os problemas, como ela enfrenta os conflitos. Essa questão do controle emocional, pessoas com tendência à negatividade, tem influência genética, né? Pessoas com depressão crônica também, tudo isso influencia muito, né, para as doenças psicossomáticas. E como que é o tratamento psicológico dessas doenças, Gina? Não adianta a gente tratar o externo, né, sem tratar o interno. Como a gente está falando de doença emocional, de causa emocional, primeiro a gente precisa tratar o emocional, né? A gente precisa tratar a causa antes de tratar os sintomas. Porque a mancha vermelha, a mancha roxa, a alergia, aquele herpes que estourou na boca, aquela dor no estômago, são os sintomas, né? Então, antes a gente precisa tratar a causa, e tratando a causa a gente trata com terapia, né? A gente trata ali cuidando dos nossos sentimentos, das nossas emoções, com o autoconhecimento, né? E também tratando os sintomas ali, né? Cuidando do externo. 9h15. Esse é o Manhã Livre aqui na 87 FM, no quadro Saúde Mental. O tema de hoje, doenças psicossomáticas. Gina, mais alguma informação, Gina? Eu acho que eu já falei tudo, né, que eu gostaria de passar para o pessoal de casa. É aquilo que eu sempre gosto de falar, nada é do nada, é se observar, tá com aquela dor de cabeça. Claro, às vezes sim, tem a causa orgânica, né? Tá com aquela dor de estômago, então nada é do nada, se observe como que foi o seu dia. E não hesite em procurar ajuda. Tá certo, muito obrigado, Gina. Uma ótima semana, tá? Eu que agradeço e ótima semana para todos nós. É o Manhã Livre, você participa até o meio-dia. 3552-6038 é telefone e WhatsApp. Bom dia, Guaxupé. Você está ouvindo o Manhã Livre.